Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso sobre a Lei de Licitações. E nesse vídeo nós vamos, finalmente finalizar a parte de licitações. E neste vídeo nós iremos estudar o quê? Iremos estudar os procedimentos auxiliares. Vamos estudar quais são, vamos nos aprofundar em cada um deles, mas já adianto que não é um assunto muito cobrado em prova, tá? O que for cobrado mesmo, eu vou chamar a sua atenção. Bom, então vamos começar. A primeira coisa que você tem que saber é o quê? Quais são os procedimentos auxiliares que a lei estabelece lá no seu artigo 78. Vejamos quais são. Credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, que também pode aparecer como PMI, sistema de registro de preço, que pode aparecer como SRP, e registro cadastral. Bom, todos esses procedimentos auxiliares devem obedecer a critérios claros e objetivos. Contudo, a pré-qualificação e o PMI seguem o procedimento comum das licitações. E que procedimento comum é esse? Eu já te ensinei, é esse aqui, ó. Vou fazer uma vinculação aqui, ó, com o processo licitatório comum. Tá vendo a seta ligando aqui? Então, tudo que nós estudamos aqui no processo licitatório comum vai se aplicar à pré-qualificação e o PMI, beleza? Show! Então, com isso, a gente já consegue responder uma questão. Deixa eu centralizar aqui. Vamos lá. De acordo com a Lei 14.133, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos procedimentos auxiliares das licitações. Bom, a gente acabou de ver, né? Letra A, agravo de instrumento? Não vimos isso. Letra B, processo de execução? Não vimos isso. Letra C, credenciamento? Beleza, né? C de credenciamento, C de certo. Embargos de declaração? Não, nada a ver. Está aqui a nossa resposta, bem aqui no cantinho. Credenciamento. Então, era uma simples questão para saber, explorou de você se você sabia quais eram os procedimentos auxiliares. Bacana. Portanto, o que nós faremos agora? Daremos estudo a cada um dos procedimentos auxiliares. Começando pelo credenciamento previsto no artigo 79. Vamos pegar os pontos principais, ok? O credenciamento ele pode ser usado nas seguintes hipóteses. Quais são? Nas hipóteses paralela e não excludente, na hipótese de seleção a critério de terceiros e na hipótese de mercado de fluidos. Como eu vejo isso sendo cobrado em prova? A banca vai provavelmente tentar misturar os conceitos de cada um deles. E você tem que decorar, ao menos a palavra-chave, tá? Vamos lá. O que é, então, o credenciamento paralelo não excludente? É o caso em que é viável e vantajoso para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Então, qual é a palavra que eu gosto de decorar aqui? Ó? Simultâneo. Simultâneo. Por quê? Porque algo paralelo me lembra muito algo simultâneo, coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Então, isso já me ajuda a lembrar o conceito. Próximo, seleção a critério de terceiros. É o caso em que a seleção, a palavra já ajuda, do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Então, quem for o beneficiário é que vai escolher, ok? Palavra-chave. Você pode usar duas aqui, ó. Seleção e beneficiário. Próximo caso, mercados fluidos. É o caso em que há, flutuação, fluido lembra flutuação, lembra água, né? Constante do valor da prestação e das condições de contratação e inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. Então, como que você vai decorar isso aqui? Flutuação. Ainda não vi uma questão de prova sobre esse assunto, mas eu vejo que isso pode ser cobrado em questão conceitual, que a banca vai cobrar um conceito e vai te perguntar o que é. Ou em uma questão de certo ou errado, a banca vai dizer o que é e vai dar o conceito de uma outra coisa. Vai misturar esses conceitos aqui, ok? Então, só decora essas palavras-chave.
Beleza. Continuando. Com relação ao credenciamento, serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras. Vamos lá. Quais são as regras? A administração tem que divulgar e manter à disposição do público na internet edital de chamamento dos interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Com relação a essa regra, pense o seguinte: e se o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os contratados, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: deve-se adotar critérios objetivos de distribuição da demanda. Ah, que diacho que é isso? Excelente pergunta. Mas eu vejo como isso sendo cobrado em prova em literalidade. Tá? Nessa situação, a administração deve definir o valor da contratação, registrando cotação de mercado, ou seja, preço médio de mercado, vigente no momento da contratação. Além disso, não será permitido o quê? O cometimento a terceiros, outras pessoas, do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Mas admite-se a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados em lei. Com relação ao credenciamento, eu vejo que esse é o tópico mais importante e você precisa saber, ok? Não é um tópico muito cobrado em prova. Bom, com relação ao credenciamento é isso. Vamos ver então quanto à pré-qualificação. O que é isso? Bom, a pré-qualificação é um procedimento de habilitação dos interessados que querem contratar com a administração, mesmo que não exista um procedimento licitatório em curso. Vem aqui comigo, ó. Nós estudamos no processo licitatório comum as fases. E uma dessas fases era exatamente a fase de habilitação. Então, ao invés de o licitante fazer a habilitação no curso do processo licitatório, ele já pode fazer a pré-habilitação. Ele vai lá, entrega os documentos, já deixa tudo habilitado, deixa tudo pronto, para que caso venha uma licitação durante o prazo de validade, ele já está habilitado, porque ele já entregou os documentos. Beleza? Bom, então já vimos. Deixa eu diminuir isso daqui. Show. Então esse é o conceito. A pré-qualificação se divide em dois tipos. Nós temos a pré-qualificação subjetiva e a pré-qualificação objetiva. Isso aqui é bem raro de cair em prova, mas eu já vi, e até em provas de alto nível. Salvo engano, eu vi uma prova discursiva, eu acho que era para procurador de contas, né? Ministério Público de Contas de algum tribunal. Não lembro se foi de Rondônia, não me recordo, mas eu já vi numa prova discursiva que você tinha que diferenciar os dois. Bom, o conceito é muito simples, tá? Muito simples, muito tranquilo. Pré-qualificação, tá? Pré-qualificação subjetiva. Na subjetiva, você vai selecionar quem? Os licitantes, a pessoa. E na objetiva, você vai selecionar os bens, aquilo que ela está oferecendo. Então, na subjetiva, você olha para o licitante, para a pessoa. E na objetiva, você vai olhar para o bem. É isso. Então, é um conceito simples de você diferenciar. A subjetiva lembra a pessoa. Bom, no caso da habilitação subjetiva, podem ser dispensados os documentos que já constarem em registro cadastral. Caso já tenha um registro cadastral, deixa eu só mostrar aqui para você. Ó, registro cadastral é um dos procedimentos auxiliares. Se ele já tiver esse documento, aí não tem problema, tá? Dispensa, não precisa fazer de novo, porque ele já está lá registrado. Quanto aos bens, pode ser exigida a comprovação de qualidade do bem que a administração pretende adquirir. Beleza? Bom, o que tem que constar no edital de pré-qualificação? Informações mínimas necessárias à definição do objeto, a modalidade, nós já vimos, a modalidade de licitação, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. Também eu não vejo isso aqui com muita cara de prova. Algumas outras observações. O procedimento de pré-qualificação, ele fica, isso aqui eu já vi ser cobrado, permanentemente
aberto para a inscrição dos interessados. Tá? Só botar aqui do lado. E os licitantes e os bens pré-qualificados, lembrando, licitante é a pré-qualificação subjetiva e dos bens é a pré-qualificação objetiva, beleza? Eles, pré-qualificados, serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público, ou seja, a população vai saber quem são os licitantes e os bens que já estão pré-qualificados. Bom, a pré-qualificação pode ser parcial ou total, com alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação. A validade da pré-qualificação, isso aqui é o que eu vejo como o mais importante, tá? Essa validade é de 1 ano, no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo. E um outro que eu também entendo ser importante é que ela não pode ser superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Então, um dos documentos tem lá, um exemplo, uma regularidade fiscal e tem uma certa validade. Então, vai se vincular a essa validade, mas o prazo máximo é de 1 ano. Máximo é 1 ano, mas também se vincula ao prazo de validade dos documentos que estão sendo apresentados. Bom, os bens e os serviços pré-qualificados devem integrar o catálogo de bens e serviços da administração, e a licitação que se seguir, ou seja, a licitação posterior ao procedimento de pré-qualificação, pode ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. Isso aqui é contraintuitivo porque você pensa que estaria restringindo o caráter competitivo da licitação, né? Mas está previsto na lei. Então é possível que eles façam uma pré-qualificação e aí depois vem uma licitação, tempos depois. Essa licitação pode ser restrita a quem fez a pré-qualificação. É isso que está dizendo. Beleza. Com relação à pré-qualificação, é isso daí. Próximo. Procedimento de manifestação de interesse, ou PMI. Conceito. Vamos ver então o que é isso daqui. Deixa eu fechar o restante dos itens. Pronto. É quando a administração solicita à iniciativa privada a propositura e realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos, soluções inovadoras, que devem ficar à disposição dos interessados. É tipo assim, é quando a administração ela tem um problema, tem um caso de alta complexidade para resolver, em que ela não tem ainda muito conhecimento da área, precisa de estudos, precisa de projetos para ter uma noção do que fazer, como contratar, como executar, etc. Então ela vai lá, a iniciativa privada, e pede isso daqui, estudos, vamos ver aqui de novo. Estudos, investigações, levantamentos, projetos e soluções inovadoras. Beleza. O que você tem que saber aqui? 2 pontos principais para fins de prova. O vencedor da licitação que venha a ser feita posteriormente, lembrando, isso daqui não é a licitação propriamente dita. Isso aqui é só um estudo para esclarecer as ideias. Tá. O vencedor da licitação que vem a ocorrer depois tem que ressarcir o particular, que realizou os estudos, as investigações, levantamentos, etc. Então, essa empresa privada, essa pessoa que realizou todo esse trabalho tem que ser ressarcida pelo vencedor da licitação. E não é o poder público que vai ressarcir o particular, é o vencedor. Tá? Para finalizarmos, a realização dos estudos, investigações, levantamentos e projetos não atribui ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Não obriga o poder público a realizar a licitação e não implica por si o direito a ressarcimento dos valores envolvidos em sua elaboração. Com relação ao ressarcimento, já vimos. Só terá o ressarcimento em uma futura licitação e o vencedor dessa licitação que vai ter que ressarcir. O simples fato de ter a iniciativa privada, de ter uma empresa privada feito esses estudos, não dá a ela o direito de preferência na futura licitação que venha a ocorrer. E também não vai obrigar o poder público a realizar essa licitação. Ela pode ter os seus estudos e ficar arquivado. Tá? Bom, quanto ao PMI,
É isso. Agora a gente vai falar sobre o sistema de registro de preços. O que é isso? É quando a administração realiza uma licitação para registrar preços, mesmo sem ter a finalidade de contratar imediatamente. É o que eu gosto de dizer como pesquisa de mercado. A administração quer fazer alguma coisa e ela começa a fazer pesquisa de mercado. Vai em um lugar, fulano, eu queria fazer isso daqui. Qual o orçamento que você faz? Ciclano, eu queria fazer tal coisa. Qual o orçamento que você faz? Beltrano, eu queria fazer tal coisa. Qual é o teu orçamento? É isso, então nada mais é que um registro de preço no mercado, mesmo que eu não queira fazer uma contratação agora, beleza? Quais são os principais tópicos cobrados em prova sobre esse assunto? O primeiro deles é que não obriga a administração a contratar com o vencedor. Nessa pesquisa de preço vai ter alguém, um licitante, que forneceu o melhor preço. O simples fato de ele estar ali como o primeiro colocado não dá a ele nenhum direito de que ele vai celebrar um contrato com a administração. Tá? Não obriga, é simplesmente uma pesquisa de preço de mercado. Normalmente ela é utilizada para contratações adquiridas com muita frequência. Então tem aqui materiais de papelaria em modo geral, Resma 4, tinta de impressora, canetas, post-its, enfim. Coisas que são adquiridas com muita frequência. Esses preços, desse registro de preço, serão registrados em uma ata. Essa ata vai ter validade de 1 ano e ela pode ser prorrogada uma única vez por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Eu diria que esse tópico aqui é o mais importante para fins de prova, tá? É a validade da ata de registro de preço. 1 ano. Duas coisas que você tem que saber. O sistema de registro de preço pode ser utilizado nas obras e serviços de engenharia e também pode ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação. No caso de obras e serviços de engenharia, tem algumas regrinhas que têm que ser observadas quanto ao procedimento e quanto à execução propriamente dita. Sendo bem honesto, não compensa se aprofundar, se tornar um mestre nisso daqui, que não é muito cobrado em prova. Vou fazer uma pausa aqui, você pausa o vídeo e dá uma lidinha, mas sem aquele compromisso, sem aquela coisa de que isso aqui é o mais importante. Não, não é, tá? Beleza? Foi? Seguindo. Com relação à inexigibilidade e dispensa, isso é feito para as aquisições de bens ou contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Não tem muita relevância aqui, não. Você tem que saber que ela pode ser utilizada. E o último tópico, que é importante sobre nosso sistema de registro de preço, é o que nós chamamos de licitação carona. Vamos lá. O que é essa tal de licitação carona? É a contratação fundada num sistema de registro de preço em vigor, mas envolvendo uma entidade estatal dele não participante originalmente. Com a peculiaridade de que os quantitativos contratados, só corrigir aqui, contratados, não serão computados para exaurimento do limite máximo. Não sou eu que estou dando esse conceito, é o Marshall Justin Filho. Traduzindo, eu tenho uma entidade A, por exemplo, e ela está fazendo o registro de preço. É ela. Ela vai lá, está fazendo o registro, fez a ata, finalizou tudinho, pegou a ordem dos preços. Aí, posteriormente, ela quer fazer uma contratação, quer fazer uma compra dessa ata. Aí vem um outro órgão, uma outra pessoa, uma autarquia, por exemplo, e vê essa ata, olha para essa ata e diz, cara, eu tenho interesse nessa ata. Tem coisas aqui nessa ata que me servem para essa aqui que está aqui, ó, minha mão aberta. Eu tenho interesse nessa ata, eu gostaria de participar dessa ata. Será que tem como? Sim, tem como. É exatamente por isso que nós chamamos de licitação carona. Quem está dirigindo a licitação é isso aqui. Esse cara aqui, vamos supor uma autarquia, veio de carona. E a gente vai ver como que funciona isso daí, quais são as regras, etc. Mas como não foi ele que estava dirigindo a licitação, a gente chama de carona. Beleza, te expliquei. Agora vamos ver como que ocorre.
Essa participação pode ocorrer em duas etapas: no início do procedimento ou na ata de registro de preço. No início do procedimento, a gente vai chamar que esse cara que está chegando depois, ele é participante. Por quê? Porque ele entrou já no início do procedimento, ele entrou junto, ele pegou o bonde junto do começo e está indo. Então ele é um participante do sistema de registro de preço, ou da ata. Agora, caso ele não entre no início, ele queira entrar só lá no final, aí ele vai ser chamado de não participante, porque ele só entrou já no final quando a ata já estava pronta. Vamos lá, vamos ver quais são as regrinhas aqui. Nesse caso, bem no início do procedimento, a gerenciadora, que nada mais é que a entidade que está gerenciando a licitação, que está na cabeça, está à frente da licitação, tem que conceder um prazo mínimo de 8 dias úteis para que outros órgãos e entidades entrem nessa ata, melhor dizendo, nesse registro de preço propriamente dito. Tem que conceder esse prazo. Agora, será dispensável, não vai precisar, quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante. O que mais cai em prova, sim, que é mais relevante, é nesse caso aqui, ó, na adesão à ata de registro de preço, quando ele entra depois que o procedimento já foi feito. Tem que atender aos seguintes requisitos, quais sejam: tem que apresentar, né, uma justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público. Ele também tem que demonstrar que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado e, o mais importante, prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor. É assim, eu gosto de fazer essa comparação com ônibus. Não sei se você já pegou ônibus, eu já peguei ônibus, transporte público. Não sei se você já se atrasou, se já perdeu um ônibus, mas eu já. Você já deve ter visto ou vivenciado quando alguém quer pegar um ônibus, vai pegar um ônibus, está indo para a parada e o ônibus já tá lá na frente. O que essa pessoa faz? Corre, né, para pegar o ônibus. Ela fica atrasada. Então a comparação aqui é que o ônibus seria a ata de registro de preço. Aí o que acontece? O motorista está lá dirigindo, ele olha no retrovisor assim, aí vê o cara atrasado lá. Ele tem duas hipóteses. Ou ele freia, para ali e deixa a pessoa correr e chegar, subir no ônibus. Ou ele olha assim, se lascou, pai. Tchau, vou embora. E ele vai, e isso acontece, tá? Então tem essas duas hipóteses. Então o que eu quero que você entenda? Que para que possa ocorrer a entrada de um não participante na ata de registro de preço, tem que ter autorização do órgão que está gerenciando ali a licitação, tá? Ele tem que aceitar, é obrigatório. E o do fornecedor também. Então tem que ter prévia consulta e aceitação. 2 pontos importantes. A União não pode aderir à ata de registro de preço gerenciada por um Estado, DF ou município. Ou seja, a União, que está lá em cima, que é um órgão, que é uma pessoa mais abrangente, ela não pode entrar em uma ata de registro de preço de quem está abaixo dela. Não estou dizendo que tem hierarquia, tá, gente? Não estou dizendo nada disso. É só o que está na lei mesmo. Não pode a União integrar uma ARP de quem está abaixo, Estado, DF e município. Show? Além disso, o vencedor não é obrigado a contratar com o carona. Então, ninguém mandou chegar atrasado, não participou do procedimento. Carona está chegando depois. E o fornecedor vai ser obrigado a fornecer o material para ele? Não, não é. Vamos ver umas questões. Deixa eu centralizar aqui. E vamos lá. Vamos de questão. Primeira questão, FGV-TCU. Em novembro de 2021, o Ministério do Meio Ambiente realizou licitação para registro de preço para aquisição de 40 carros. Após a seleção da proposta vencedora e registrada a ata do órgão licitante, o mencionado ministério foi consultado pela Autarquia Federal Alfa, ou seja, uma outra pessoa.
que manifestou interesse em contratar com o licitante vencedor para aquisição de 10 carros, mediante sua adesão à ata de registro de preço. O caso em tela trata da chamada, isso aqui é a licitação carona, né, que a gente acabou de estudar. Então, letra A, licitação carona, certo, em que é prescindível a anuência do Ministério do Meio Ambiente. Errado. A anuência do Ministério do Meio Ambiente é obrigatória, tem que ter. Letra B, trata-se da licitação carona, verdade, em que é imprescindível a anuência do Ministério do Meio Ambiente. Correto. E que o licitante vencedor da ata de registro de preço não está obrigado a celebrar contratos com a autarquia federal alvo. Perfeito. Linda questão. Posta aqui na letra B, né? A letra C diz que isso aqui é fragmentação de licitação, errado. A letra D diz que é fragmentação de licitação, tá errado. E letra E, licitação carona, verdade, em que é prescindível a anuência do Ministério do Meio Ambiente. Errado. Tem que ter autorização. Resposta, portanto, na letra B. Vamos lá, mais uma questão. A Lei 14.133 veda a possibilidade de uso, por meio de ata, do sistema de registro de preço. Veda coisa nenhuma, é um procedimento auxiliar, está previsto na lei. Errado, não veda não. Próxima questão. Sobre o sistema de registro de preço, Lei 14.133, assinale a opção correta. Letra A. É possível a utilização do sistema de registro de preços para a contratação de obras e serviços de engenharia? Sim, é possível, legal. B. A existência de registro de preço obriga a administração a contratar dentro do prazo de validade. Não, errado. A gente viu que não obriga a contratar. Letra C. É vedada a utilização do sistema de registro de preço em qualquer caso de inexigibilidade de dispensa. Errado, não é vedada, a gente viu que é permitido, né? Letra D. O prazo de vigência da ata de registro de preço é de 1 ano. Verdade. Vedada a prorrogação. Errado. Pode se prorrogar. E letra E. O contrato decorrente da ata de registro de preço terá o prazo máximo idêntico à validade da respectiva ata que o originou. Nada a ver. Invenção da banca isso aqui. Resposta aqui na letra A. Pois bem, nosso último procedimento auxiliar, ou melhor dizendo, antes de eu falar sobre ele, tem aqui o artigo 82, que eu coloquei como uma leitura obrigatória. Você vai dar uma lidinha lá, tá? Não vejo isso aqui também como sendo muito importante para fins de prova. Dá aquela lidinha. Pausa o vídeo aí, lê. Pronto, despausou? Beleza. Então vou continuar. Não é tão importante esses incisos aí. O próximo procedimento auxiliar seria o registro cadastral. Seria não, é o registro cadastral. Ele está lá no artigo 87 e 88, mas eu também não o vejo como sendo muito cobrado em prova. Até hoje eu não vi ser cobrado em prova. Então eu recomendo a você uma leitura da lei. Artigo 87, artigo 88, para você saber o que é. Mas nada muito importante não. Então com isso a gente estuda os procedimentos auxiliares e nós finalizamos o aprofundamento em cada um deles, ao menos nos pontos principais. E, de brinde, nós também finalizamos o estudo das licitações, que está previsto lá do artigo 11 ao artigo 88. Veja que a nossa nova lei de licitações ela é dividida, a grosso modo, em duas partes. Licitações, que estamos encerrando aqui, nesse vídeo, e contratos, que é o assunto do próximo vídeo, da próxima bateria de vídeos que a gente vai fazer, na verdade. Então, vou fazer o seguinte. Finalizamos esse vídeo por aqui. Batemos a parte de licitações, já tem muita coisa que cai em prova, em especial contratação direta, modalidades de licitação. Esses dois tópicos são top 1 e top 2 da lei. E a partir dos próximos vídeos, vamos estudar a outra parte da lei, que envolve o estudo dos contratos. Beleza? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até os próximos vídeos.